Vender na internet é o desafio, né? Se você não tiver alguém que faça uma boa gestão de tráfego, se você não tiver alguém que te oriente de forma séria, né, você não vai conseguir avançar. Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, bem-vindos para mais um Podtal, onde a gente conversa sobre empreendedorismo e tudo ligado a esse tema. A ideia é sempre trazer dicas, né, e vivência de quem está ali acompanhando isso no dia a dia. Hoje eu recebo o Wellington Esquinel. A gente vai conversar aqui sobre marketing e sobre o novo projeto Reino e Negócios, que é muito interessante. Antes de passar a palavra a ele, eu vou fazer a leitura do livro da lei. Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva, e se é de ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça, e se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo, e se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vou deixar aberto aqui para acompanhar o nosso bate-papo. E eu sempre brinco, né? Eu estava esses dias conversando com Leonei J. Trevo, que é o Nico Ilau. E a parte de se é animar, se é dar ânimo, que faça bem feito, encaixa para ele. Encaixou. Tava conversando com o André aqui, que tem 400 funcionários, a parte da liderança, se encaixa para ele. No nosso caso aqui, a gente tem dons diferentes, né? Exato. O seu dom ali de oratória, de profeta, por que não? Exatamente. E o dom de marketing, né? Então, para cada convidado, a mesma palavra se encaixa. Que bom. Isso é muito bonito. Isso é verdade. Marcos estava lendo ali, eu fiquei, olha só. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Obrigado de verdade. Eu sou grato por estar aqui. Né? Um convite que eu não esperava, veio em boa hora, né? Por causa de um projeto que a gente está iniciando. E é todo prazer meu fazer parte aqui do podcast e declaro aqui, né, como profeta, sucesso para esse podcast, para alcançar muitas vidas e ajudar muitas famílias. Você disse ali, né, tudo vem na hora certa, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, tem que... o nome bonito para isso é time. Então tudo no time certo e tudo mais. Mas sempre, se a gente tiver um pouquinho de fé, sempre tem o dedo de Deus ou de algo sobrenatural ali, né? Com certeza. Eu falo assim que Deus sempre me ajudou nos negócios, né? Hoje a gente com a nova roupagem, com aquilo que Deus está direcionando a gente. Mas esses dias eu tive uma conversa com um rapaz, até que dá aula de música pro meu filho. E ele falou assim sobre a questão do empreendedorismo. Eu falei, cara, eu sou muito ruim, né? Eu vejo a mão de Deus nos ajudando. Quando a gente se coloca diante de Deus, né? E coloca Deus como prioridade, fiquei muito feliz porque Deus foi prioridade aqui, né? Deus começa a mandar as pessoas certas, as empresas certas, porque às vezes, você sabe bem disso, Alessandro, às vezes não é pro nosso esforço, né? Às vezes aparece uma oportunidade que a gente não imaginava. É claro que aí a gente tem que cumprir o livro da lei e fazer bem feito como se estivesse fazendo para Deus. Perfeito. Né? E isso aí vai fazer com que você tenha sucesso em outras coisas também. Mas o time ele é importante, né, para qualquer negócio, e Deus tem um time certo. Né? A gente está iniciando um projeto que foi feito no joelho e de repente o Alessandro está lá me convidando para falar sobre empreendedorismo. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que já fazia mais de ano que a gente não se falava. Acho que mais de ano mesmo. Eu te conheci trabalhando com o Marcelo, com o Eduardo, que são amigos em comuns, né? E quando eu te conheci, era e é uma referência em marketing. Gestão de tráfego e toda a gestão de marketing, né? Conta pra gente como é que você chega nessa área de marketing, na sua trajetória. Bom, eu comecei muito cedo, né? Com 16 anos de idade, eu comecei a dar aula de informática numa escola chamada MSD Informática no interior de Mato Grosso, Juíno. Né? Eu era um aluno muito bom, tive notas boas, me chamaram para dar aula lá. Uhum. E aí tinha as aulas ali de CorelDRAW, Photoshop, essas coisas relacionadas à imagem, né? Na época existia o Flash. Flash era para fazer animações. E eu gostava muito disso, né? Isso era muito importante para mim.
E aí eu queria mais. Aí eu, no interior, o único lugar que poderia trabalhar nessa área, entre aspas, de marketing seria numa gráfica, porque era a única coisa que tinha. Não tinha internet. A internet tinha rede até, social, né? Rede social a gente tava saindo do Orkut, né? Na época do Orkut ainda. Então isso aí não era muito assim... Pelo menos para mim, na época, eu não entendia muita coisa, né? E aí eu fui trabalhar na gráfica. Na gráfica Gerdan, na época, eu fiz a primeira agenda com abas. Na época tinha agenda telefônica, né? Que distribuía pro estado todo. E eu sabia que para mim avançar, para alcançar mais pessoas através do marketing em si, na época eu falava muito publicidade e propaganda, eu tinha que ir para uma agência. Foi quando eu vim para cá. E eu vi que aí cada vez mais estava surgindo novos designs. E eu falei, eu preciso aprimorar. E eu fui para a área de programação, aprender a fazer algum site, algumas coisas. Foi aí que eu entendi o SEO e outras coisas assim para fazer com que aquele site performasse e as pessoas encontrassem, né? Eu já tinha um conhecimento de imagem, de fazer as pessoas aderirem a um produto através do marketing em si, né? De toda a conjunção da arte, do copyright e tudo mais. E aí eu precisava avançar nisso, porque a gente estava entrando numa era já que precisava de site, vender pelo site. Então eu comecei a me aprofundar nisso. E aí logo depois, isso para mim foi recente, né? Há 7, 8 anos atrás, que a gente começou as campanhas de tráfego, né? Sim. Né? Teve empresas, por exemplo, lá em Natal tem uma empresa chamada Logout. Eu atendi eles durante um tempo. E a gente fez eles ficar conhecidos no Brasil inteiro só com SEO, sem anunciar R$1 no Google, né? Ou seja, até hoje, se você procurar transporte veicular, você vai encontrar isso na primeira página do Google, né? Outra empresa que eu atendi durante 6 anos foi a Zane Madeira, a maior madeireira do estado do Nordeste. Do Nordeste, né? Maior do RN, mas a maior do Nordeste também. E também fizemos esse mesmo trabalho. Se procurar onde estão as madeireiras, eles vão ser encontrados na primeira página do Google também. Né? Com configuração de SEO. Só SEO, certo? Sem R$1 investido em tráfego para o Google. Né? A Zane a gente começou com tráfego e foi aperfeiçoando o SEO. E a impressão que a gente tem hoje, eu falo que eu visito muita micro e pequena empresa, é que o site ele perdeu um pouco a importância. Hoje o Instagram, o Facebook, ele tem um pouco mais de visibilidade. O que você me traz é que assim, ele tem menos importância se estiver mal configurado, né? Exatamente. Se ele tiver com uma configuração boa, ele é extremamente relevante. Por exemplo, uma madeireira e uma empresa de transporte veicular, dificilmente eles vão vender através da rede social. Né? O público não está lá, né? Não, o público não está lá. Você tem que entender qual que é seu público, aonde eles estão te pesquisando, para você conseguir vender o seu produto. Né? Então, o site ele é extremamente importante. Só que o que muitas empresas fazem, muitas agências fazem, faz o site só para você ver que tem um. Né? Não existe uma configuração. Por exemplo, a empresa de transporte veicular, a gente tinha mais de 800 landing page. Né? Hoje você faz um site, você só tem a cara do site. Né? E aí as landing pages, as páginas de captura, mas a página de captura não é só para tráfego? Não, é para SEO. É para a pessoa te procurar no Google de forma orgânica, nem sempre ela está procurando na rede social, a não ser essa geração nova que tudo que eles querem, eles vão no TikTok pesquisar, né? Sim. Mas ainda tem coisas específicas que a pessoa vai no Google, ela não vai na rede social que ela não vai achar. Na verdade, quando ela está com a decisão tomada, o Google é a principal busca, né? Nem sempre, quando ela está com a decisão tomada, mas ela está querendo alguma coisa. Perfeito. Né? Querendo se profissionalizar em alguma coisa, né? Querendo algo, por exemplo, preciso de um frete. O frete ela vai procurar no Google. Exato. Né? Então... O Instagram é mais desejo, né? O Instagram é desejo. Tanto que você faz vídeo, hoje nem tanta imagem, né? Porque a imagem não está gerando mais muito desejo. Mas você faz as imagens, os criativos, ou faz o vídeo para gerar desejo no público para que ele compre na hora. Né? Antes do podcast, nós estávamos conversando aqui sobre pessoas que compram curso e não faz, né? Exato. Isso acontece muito, porque você gerou o desejo ali na hora, através da rede social, a pessoa vou comprar e depois eu vejo. Aí não vê mais, porque só gerou interesse, foi momento... de explosão ali, que ela estava com dinheiro, estava com cartão disponível, falou, vou comprar, vou aproveitar essa promoção, que vai durar pouco, né? Escassez. Gatilhos, né? E aí ela já vai e faz a compra, porque ela acredita que ela vai precisar. Às vezes ela não precisa. Né? Eu estava olhando o seu Instagram, nós já vamos chegar lá no projeto. Sim.
Eu tava olhando o seu. Eu brinco aqui que eu trago os profissionais quando são especialistas e eu disfarçadamente de podcast eu recebo aula particular. É isso mesmo. Esperto. Eu tava olhando o seu Instagram, você tem ali mais de 90 mil seguidores. Exato. Você tem uma rede social movimentada. Uhum. Me conta qual é o segredo para alcançar seguidores, para gerar conexão. Você mencionou aqui no início da conversa o Orkut. O Orkut ele tinha uma coisa que hoje está voltando, que é as comunidades, né? Então hoje o marketing ele é feito através de conexão, de comunidade. Aí. Isso é o que os estudos estão trazendo. Né? Exatamente. Me conta aí, como fazer esse Instagram crescer, como fazer esse senso de comunidade? Show de bola. Boa pergunta, viu? Porque a gente está saindo do marketing tradicional e indo para o marketing de tribo, né? As pessoas querem pertencer a alguma coisa. Perfeito. Né? Elas precisam pertencer a algumas coisas e elas querem pertencer àquilo que ela acredita, aquilo que ela vê que faz sentido para elas. Né? Isso pode ser um produto, pode ser, né, tanto na questão religiosa ou no empreendedorismo, tanto que hoje você vê empresários sendo influencers, né? Porque é para gerar de fato conexão. Então essa conexão ela vende. O segredo do crescimento ele sempre vai ser constância, né? Independente do jeito que você fala, do jeito que você publica, é claro que a gente tem um monte de fatores aí para que a gente consiga avançar rápido, principalmente na rede social. Né? A rede social é o quê? É dopamina. A gente é um lugar dopaminérgico, né? A gente não vai ali para passar conhecimento, a gente vai ali para gerar uma conexão, para fazer com que a pessoa ela fique ligada em você, né? Então por isso que geralmente tem muito efeito de câmera, muito corte, muita transição, né? Muita palavra, muito efeito, né? É diferente do podcast. O podcast as pessoas assistem, muitas vezes viraliza por causa do conhecimento que está sendo transmitido e passado para o espectador. Uhum. Né? Na rede social, dependendo do seu negócio, você tem que chamar atenção de algum jeito. Infelizmente, algumas pessoas chamam atenção somente com o corpo, né? Outras pessoas chamam atenção com algo que é de valor. E para você chamar atenção com algo de valor, você tem que ser... às vezes pode ficar mal entendido, mas você tem que ser um pouco leviano, você tem que ter um pouco arrozinho e feijão. Você tem que fazer com que todas as pessoas entendam de uma forma universal, né? É aquela regrinha de sempre, é você ter um gancho forte para você chamar a atenção da pessoa, para aquela... Os 3 primeiros segundos. Os 3 primeiros segundos ali é crucial, e elas retendo aquela atenção, elas, opa, eu vou prestar atenção no conteúdo, o conteúdo também importa, ele tem o seu valor, e a gente tem o CTA, né? O CTA é uma chamada de ação. O que é chamar de ação? Chamar de ação é você chamar a pessoa para seguir, para compartilhar, para curtir, né? Porque às vezes a pessoa assiste e não faz isso. Né? Inclusive, já vou falar aqui para a pessoa dar o like aqui, né? Opa, sensacional. Né? Porque dando like vai fazer com que o YouTube entregue mais para outras pessoas. É verdade. Né? E às vezes a pessoa assiste tudo isso aqui e ela não dá o like porque ela não lembra. Aí eu tenho que falar para ela lembrar. Sensacional. Né? Tô gostando, então vou dar um like aqui. Né? Então é importante você trazer isso para a pessoa, porque ela precisa ser lembrada de coisas que ela sabe que tem que fazer. Então, é toda uma estratégia para um único vídeo. Né? Hoje a gente tem os lo-fi, que eu estou preferindo mais por causa do meu tempo. Então os lo-fi é você tá num ambiente simples, sem muito corte, sem muito efeito, mas aí você tem que trazer um peso, uma palavra que vai de fato ajudar aquela pessoa, né? Porque quem entra na rede social, no final das contas, está querendo fugir, né? Ele está querendo desligar do serviço, de toda a tribulação do dia a dia dele, e dar uma descansada. Aí você vai começar a fazer um vídeo porque o cateto da hipotenusa, aí a pessoa, não estou querendo pensar. Então, foi bom você falar isso, porque você tem que pensar pela pessoa e você tem que entregar tudo pronto, né? Você não pode dar muito rodeio. Então é algo muito dinâmico. A rede social eu falo assim, para as pessoas que me perguntam, grava um vídeo por frase, faz uma frase para cada vídeo falando já, entregando o que você precisa, né? Outras pessoas, outros profissionais, eu falo assim, eu atendi muita empresa, fiz muita empresa ter sucesso, eu estou aprendendo a ser influencer, né? Agora eu sei um pouquinho sobre o que é impulsionar um influencer, entender sobre a questão do influencer em si, porque é muito diferente de uma empresa, né? Tem o tal do brand, né? Exatamente, né? Então, é todo um ecossistema que vai fazer você performar na internet. Não é só gravar vídeo, né? É claro, depende do valor que você está agregando. Eu falo que hoje a gente está passando por um emborrecimento da sociedade. Então, verdade. Hoje, muita coisa leviana, elas crescem, né? Por exemplo, pessoas que
só faz dancinha, né? Pessoas que muitas das vezes tá ali para fazer sacanagem, né? A sacanagem bem feita é o humor, e o humor é um trabalho bem conceituado, né? Exato. Mas tem muita gente que simplesmente faz coisas que não agregam valor nenhum, né? Crescem, mas financeiramente você vê que continua a mesma coisa, né? A não ser que ela tenha uma estratégia de marketing para fazer com que aquilo monetize, né? Porque só a monetização hoje do TikTok, do YouTube, dependendo do que a pessoa produzir, ela vai ajudar muito a pessoa a ter uma condiçãozinha melhor de vida, melhor do que um assalariado, melhor do que um CLT, né? Até falo para qualquer pessoa que está ouvindo, se você focar na internet, você vai ganhar melhor do que um salário, né? Qualquer produto que você venda, desde que foque, né? Porque o problema das pessoas é o quê? É elas saírem do CLT, trabalhar para elas mesmas, só que elas não dão conta de trabalhar para elas mesmas. Né? Elas dormem até mais tarde, né? Falta de disciplina e constância. Isso aí. Né? Faz lá uns 3, 4 vídeos, não viralizou, aí, né? A gente tem um cara que eu acompanho, esqueci o nome dele. Ele trabalha na área do YouTube, João alguma coisa, talvez João Adolfo. Isso, João Adolfo. Que, aliás, falando em comprar curso, eu comprei no sábado e ainda não abri para assistir. Olha aí, comprou e não abriu ainda. Mas eu gosto dos posts dele que fala lá, né, das pessoas famosas. Tantos vídeos e tantos por cento viralizou. Às vezes 2%, 4%, e a pessoa desmotiva no primeiro, né? Minha esposa, desculpa se deixar falar, eu vou falando, você pode me cortar, tá? Vambora. Minha esposa abriu uma rede social por várias vezes. Eu falei, não, faz isso, faz isso, faz isso. Ela fazia e ela desanimava porque ninguém assistia. Sim. Eu falei, mas tem que ter constância, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí um dia ela comprou um kefir, que é um negocinho que você cria ali dentro do leite, né? Que é um probiótico. E eu falei, cara, isso é muito interessante, faz um vídeo, né? As pessoas vão se interessar. E eu falei, faz um vídeo assim, faz um corte, faz aqui tal. E esse vídeo bateu mais de 500 mil de visualização. Tá com, olha isso, acho que mais 15 mil seguidores lá no TikTok, né? Eu falei, agora é constância, né? Agora é constância. E é curioso que quem está na internet, bem ou mal, ele tem maior possibilidade de crescer do que quem não está. Exatamente. Então, quer dizer, parece idiota o que eu estou dizendo, mas é tão simples quanto isso, né? Sim. Cara, a probabilidade de quem está lá é maior do que quem nem começou, né? Exatamente. Então começa. Eu estava conversando com uma empresária ontem e eu dizia assim para ela, eu estava sugerindo algumas parametrizações de destaque, padronizar a capa do destaque, né? Eu chamo de bolinha de destaque. A bio do Instagram dela, deixar com uma frase de impacto, mostrar a solução dela. O link estava sem o direcionamento correto, nós testamos, então geramos um link novo. Criar uma mini página, né? Então, assim, parametrizações básicas da empresa dela, para que o cliente, quando a enxergue mais profissional. E ela agoniada, porque as visões dela dava 400, 500, 600 visualizações. Né? E aí uma coisa que eu aprendi com o Robson Resner, que é um convidado que a gente trouxe aqui, marketing também. Imagina colocar 500 pessoas numa sala, né? Quanto isso custa? Exatamente. Então às vezes a gente não dá valor, mas 500 pessoas é muita gente. Muita gente. Então já é um bom começo. Agora um outro ponto. Imagine que nós não queremos ser influencer. Quando fala de uma empresa, nós queremos faturar mais, nós queremos fortalecer a marca, nós queremos que na hora que ele lembre de uma xícara, ele lembre que é a xícara do Centralcast, né? Então na hora que você está na internet sendo uma empresa, não estamos falando de influenciador, você precisa fortalecer a sua marca, a sua logomarca, né? Para que na hora que a pessoa lembre e precise, ela lembre de você. Exatamente. Pode ser que isso demore 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas vai gerar o retorno, né? Sim. Então o empresário muitas vezes ele confunde isso. Poxa, mas eu não estou tendo visualização. Cara, você quer ser influencer ou você quer vender mais? Exatamente. Né? São coisas diferentes. Exatamente. Eu estava conversando isso com uma pessoa agora que abriu uma empresa, né? Vou fazer uma merchan, pode fazer uma merchan aqui? Por favor. Açaí Brasa, né? Ele vem numa garrafinha e você toma, né, com canudinho, açaí brasa. Que chique. Né? E a pessoa falou assim, como que eu faço para ter bastante visualização e tal? Eu falei, você precisa de seguidores ou de cliente? Porque se tiver aí 2.000 seguidores, não adianta nada. Você prefere ter 2.000 seguidores ou 200 clientes? Eu prefiro ter 200 clientes, né? Então a empresa é um negócio diferente da questão do influencer. O influencer precisa visualizar para que ele possa gerar monetização, patrocínio e outras coisas, né? Eu sempre falo que a empresa,
na internet é igual uma empresa física, né? Você tem que construir ela, né? Se você vai construir um prédio, se você vai alugar um prédio, alguma coisa, ela não vai dar dinheiro do dia para a noite. Mas ela tem que vender, ela tem que começar vendendo. E começar vendendo na internet também, você tem que investir valores, né? Valores para que isso, as pessoas te conheçam, né? É legal quando se fala de fortalecimento de marca, né? E o que a gente vê muito guru na internet fazendo isso, é que muitas vezes o empresário pequeno, ele quer fortalecer a marca, mas na verdade ele precisa fortalecer o caixa, né? E para ele fortalecer o caixa, ele tem que esquecer, entre aspas, que ele tem uma marca para que ele venda. Ele precisa vender, ele precisa fazer volume. Depois a gente pensa em fortalecimento de marca. Depois a gente pensa em estratégia a longo prazo, médio e longo prazo. Primeiro, o que a gente precisa fazer? Abrir uma empresa, tem que fazer o quê? Vender, né? Né? E vender na internet é o desafio. Né? Se você não tiver alguém que faça uma boa gestão de tráfego, se você não tiver alguém que te oriente de forma séria, né? Você não vai conseguir avançar. E aí a gente tem uma série de profissionais, não estou puxando sardinha para mim, que nem a agência eu tenho mais, e eu vou falar o porquê daqui a pouco, né? Mas se você contrata um profissional, muitas vezes um profissional novo, que fez uns cursos na internet, ele vem com aquela, eu vou falar, toxina do guru, né? A ilusão. A ilusão de que, não, vamos fortalecer marca, vamos criar essa identidade, vamos gerar uma tribo. Não, isso aí vai construindo com o tempo. Eu preciso vender. Se eu vender, eu não vou construir nada lá para frente. Né? Chega uma hora que você não tem dinheiro nem para pagar a agência. Não tem dinheiro nem para pagar a agência. Né? E eu passei por essas fases. Né? Eu me perguntava, poxa, por que o cliente não foi para frente e tal? Eu via que meus conceitos também estavam errados. Né? Você só entende o que é empreendedorismo quando você empreende. Se você não empreende, né? Vira uma teoria. Vira uma teoria. Uma baita de uma teoria, né? Muito bonita, mas... Igual muita gente aí faz mentoria, ou às vezes curso, com um funcionário de uma certa empresa que eu conheço muito no Brasil, que às vezes o cara nunca teve uma empresa, mas está lá dando consultoria. Né? E esse é o problema. É diferente de eu ter uma consultoria com o Alessandro, né? Que tem uma longa caminhada aí, já atendeu mais de 3 mil empresas, né? 3 mil. Né? Então é uma caminhada muito longa. Né? Quem dera, eu quero fazer um podcast que eu chamar você para aprender de graça. Né? Então, é uma diferença muito grande e absurda. Né? E não tem como você ver isso sem vivência. Né? Pegando toda essa caminhada, todas essas aventuras, vamos chamar assim, né? No marketing, você criou um projeto novo, que é o Reino e Negócios. Exato. Conta pra gente, o que é isso? O Reino e Negócio eu tenho que começar um pouco lá atrás, mas eu vou resumir bastante, né? Além de gostar muito de marketing, eu também gostei muito de Deus, né? E gostar muito de Deus dentro de uma instituição, eu fui levado a ser pastor acreditando naquilo que Deus tinha de promessa para mim. Né? Na caminhada cristã, a gente vai tendo algumas coisas, alguns insights com Deus e eu acredito muito na revelação de Deus. Então, teve pessoas que falaram para mim sobre o que Deus faria na minha vida, assim como Deus falou para mim também, de forma, às vezes, audível, de forma dentro do meu coração. E aí, eu vou te interromper, peço desculpa por isso. Sim, fica à vontade. Depois do meu acidente, que foi em dezembro de 2022, ou seja, super recente ainda, eu não tinha Bíblia. E eu fui dar aula em um projeto social e uma senhora que nunca tinha me visto me disse que Deus queria conversar comigo. Olhou para mim com muleta, com perna, com a gaiola. Sim. Eu tô sofrendo, então lógico, né? Provavelmente se olhasse para mim mesmo, eu falaria que Deus quer falar comigo. Meu Deus. Na outra semana fui dar aula no mesmo projeto social, uma outra senhora que nunca tinha me visto. Posso falar uma coisa para o senhor, professor? Posso? Pode. Deus quer falar com o senhor. Glória a Deus. Falei, mas agora tá começando a ficar estranho. Passou 2 meses, uma terceira senhora, nada a ver com as outras duas. Também nunca tinha ido nas aulas. Não pertencia a igreja nenhuma. O senhor já reparou, professor, que tudo isso que pode ter acontecido com você pode ser Deus querendo falar com você? Falei, opa, aí não, né? Aí incomodou. E aí eu fui conversar com um colega consultor, que ele é profeta e é muito firme, o Miguel. Miguel, aconteceu isso. Eu não sou de igreja, eu tive uma caminhada católica com a família e tal, mas eu entendi que não é meu ambiente. Sim. Como que eu converso com Deus? Ele falou, mas só tem um jeito de conversar com Deus, que é através da palavra dele. Exato. A Bíblia. E aí eu comprei uma Bíblia.
E comecei. Todos os dias de manhã eu faço uma leitura. Glória a 10, Deus. 15, 20 minutos. O podcast é fruto dessa leitura. Outro negócio que eu abri, que é a plataforma, é fruto dessa leitura. Glória a Deus. Eu tenho insights. Eu estava rezando num dia, fazendo a oração. E você falou da revelação de Deus, Uhum. né? Por isso que eu estou trazendo esse assunto. Você precisa, se você for começar os podcasts, você precisa começar com a minha palavra. Eu ouvo como se eu tivesse ouvido isso. Só que, Olha sei lá, é uma experiência... eu tive uma experiência quase morte no meu acidente. Entendi. Então eu ouvi uma voz que dizia para mim ter força, que ia valer a pena. Era a minha própria voz. Sim. Depois descobri que eu estava sendo ressuscitado em General Carneiro. Olha Eu já só. estava desmaiado e sem sinal de vida. Uma doideira. E aí o sentimento me dizia: você precisa fazer a leitura antes de começar os podcasts. E aí eu terminei minha leitura, fechei. No outro dia eu pensei: e agora? Que leitura que eu vou fazer, né? Na hora que eu viro a folha, o Romanos 12, né? Quer dizer, tudo a ver e tudo se Sim. encaixa. E eu brinquei lá no início e agora contextualizei. Para todos os convidados, a mesma palavra, ela serve. Ela é linda. Glória a Deus. E eu tinha um problema de ficar nervoso, de às vezes não ter assunto, às Sim. vezes me perder na conversa. Os episódios não ficavam legais, né? Depois disso, depois do primeiro que eu fiz a leitura, eu me divirto nisso aqui que você não tem ideia. E eu não sou um orador, eu não sou Sim. apresentador de nada. Eu brinco que eu sou um jacu que sabe nem falar direito. Glória a Deus, é na humildade que o Senhor usa, né? E é curioso, falei até demais. Não, Mas foi quando bom isso. você começa a fazer a busca, Deus quer conversar com você, Exato. eu comecei a conversar com ele. E muita coisa mudou na minha vida. Casamento, relacionamento, Glória a Deus. profissional, foi tudo acalmando, sabe? Amém. A gente passa por problema, Sim. como todo mundo, mas passa com muito mais maturidade, né? Exatamente. É isso que você falou. A gente chama de testemunho interior, né? Algo que fala dentro de nós, que a gente sente muita clareza e testifica que é Deus falando com a gente, né? Então eu passei por isso, né? Quando eu vim de Juína para cá, eu parei no mercado em Brasnorte. Desceu uma mulherzinha de uma motinha velha, uma Dream na época. E ela veio já apontando o dedo para mim, falando assim: ó, Deus está te levando para um lugar. E Deus está falando para você que Ele te dá um mês para te dar tudo que você pediu. E literalmente, eu cheguei aqui... Eu não conhecia, eu nunca tinha visto. Não, eu já tinha vindo para cá com meus pais. Não, mas... digo a senhora, não. Não, a senhora nunca tinha visto, ela era de lá, né? E parece que ela desceu naquele mercado só para falar aquilo para mim. E na hora eu falei assim: pô, essa mulher tá doida, né? A gente pensa, né? E aí eu cheguei aqui com um mês. Ou ela ou eu, né? Ou ela ou eu, né? Um dos dois tá doido, né? E com um mês eu consegui meu serviço numa agência que eu queria, né? Um mês eu conheci minha esposa, né? Eu falo com muito orgulho isso, né? A gente se casou virgem, conhecendo um ao outro. São 14 anos de casamento, parece que a gente se conheceu ontem, né? Então, assim, Deus me abençoou com uma mulher muito sábia, com uma sabedoria muito grande, que me ajudou em muito, até às vezes nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. Então, assim, Deus, ele sempre esteve presente comigo. Só que teve um momento que aí a gente vai levado pela instituição religiosa por causa dos seus dogmas, né? Deus falou: olha, tem um chamado muito grande, vai para todos os lugares, e um chamado muito próspero. E eu, como acreditava em prosperidade, a igreja falou: não, para você ter esse chamado que Deus tem para você, você tem que ser pastor. E aí eu acreditei que eu deveria ser pastor, né? Hoje eu acredito biblicamente nos 5 ministérios, né? Onde Deus levanta apóstolos, onde Deus levanta pastores, onde Deus levanta profetas, onde Deus levanta mestres, cada um com o seu dom, né? O evangelista. Mas para mim passar por aquilo, a instituição falava que eu tinha que ser pastor. E ser pastor foi um negócio muito ruim para mim, né? Me quebrou muito, era como dar murro em ponta de faca, né? Tinha aquela questão de... eu tive alguns líderes que estavam mais preocupados com o recurso que entrou na igreja do que com as almas que entraram. Sim. Isso foi me ferindo, né? Eu falei: poxa, tá entrando dinheiro aqui para pagar aluguel, energia, tá? Mas eu tô com gente aqui dentro que precisa comer, né? Que tá passando necessidade, eu não tenho como fazer isso. E aí isso foi até que Deus levantou outra pessoa e falou assim: ó, Deus não te chamou para abrir salão, né? Abrir salão era abrir um lugar para ser uma instituição. Para arrecadar, né? Para arrecadar. E aí o que eu entendi? Eu entendi, bom, se algo que Deus quis, o Ministério Próspero, eu vou empreender, né?
E eu fui empreender e Deus abençoou. Não vou falar que Deus não abençoou, né? Mas na hora que eu cheguei naquilo que eu queria ter, eu sempre quis ter uma caminhonete, né? Eu comprei uma caminhonete. E foi justamente nessa época que Deus me encontrou dentro do meu carro. Eu estava num momento de crise falando com Deus. Deus falou assim, ó, agora eu quero ser 100%. Então você para com tudo. E por que o momento de crise? Momento de crise é porque eu estava num processo de desconexão. Eu estava descontente com tudo que eu estava fazendo, mesmo sabendo que eu sempre gostava de fazer. Entendi. Né? Eu já não via mais prazer em atender alguém, eu já não tinha mais ânimo de numa conversa, né? Para mostrar aquilo que eu sabia fazer. Eu não tinha mais ânimo de palestrar, porque eu já cheguei a palestrar lá em Natal para 800 pessoas, né? Então, eu não tinha mais ânimo para fazer isso. Eu estava assim, não sei por que estava acontecendo isso comigo. É como se não fizesse mais sentido para mim. Hoje eu entendo que foi uma desconexão, né? Ou seja, Deus me desconectando de algo para me conectar em outra coisa. Sim. E aí eu entendi aquilo. Só que eu entendi aquilo, eu fiquei resistente, né? Fiquei resistente porque a gente passou dificuldade ministerialmente, né? Claro. Né? E a primeira coisa que minha esposa viu, falou, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Né? Porque eu entendo, pelo menos eu entendo, minha esposa entende, que igreja e falar de Deus não é um lugar para ganhar dinheiro, é um lugar para ganhar vidas, né? E aí a gente assustou. E aí foi quando Deus levantou outra pessoa que falou, olha, Deus está te tirando de um processo para te colocar em outro. Você está em dúvida em relação a isso. É tudo, uma pessoa que nunca me viu, sabe? Então você fala assim, não tem como acontecer. Não existe possibilidade, probabilidade disso acontecer normalmente. Sim. Né? Tem coisa que está só no coração. Exatamente. E aí essa pessoa falou para mim também que Deus tinha uma viagem para mim. Uma viagem que eu ia e que eu ia sem dinheiro. Né? Eu falei, caramba. Né? Então, o que Deus vai fazer? A primeira coisa que Deus me tomou foi a caminhonete, né? Que eu precisei vender. Né? E eu senti isso, então a gente fechou todas as coisas. Hoje a gente, para não falar que não faz nada, né? A minha esposa, ela se especializou em registro de marcas, né? Ela faz registro de marca, então hoje Deus tem enviado clientes para fazer registro de marca. Então, graças a Deus, isso Deus tem nos suprido, nos sustentado. Mas praticamente outras coisas eu não estou trabalhando, a não ser nesse projeto agora que inicia, que é o Reino em Negócio, né? Bom, para concluir aqui, rapidamente, isso é um resumo de muita coisa que aconteceu, tá? Rapidamente, eu cheguei num momento financeiro ruim, né? E Deus me levou para Balneário Camboriú. Nunca tive vontade de conhecer Balneário. Minha esposa tinha o sonho, mas Deus levou eu. Inclusive, na profecia, falou que eu ia sozinho. Fui sozinho, sem dinheiro, fiquei num quarto maravilhoso. E fui num evento que eu nunca tinha visto nada igual. Né? Deus quebrou alguns conceitos em mim, né? Alguns preconceitos, né? E talvez muita gente não entende, mas aquilo me fez entender que Deus realmente ele é sobrenatural. Eu nunca vi tanta pessoa na minha vida ser curada. Eu nunca tinha visto gente que não andava a andar, nunca tinha visto cego enxergar, né? Então, pessoas que estavam comigo, né, receberam coisas que eu nunca imaginei que aconteceria. Então foi algo assim que eu falei, eu não estou na Terra, é um mundo totalmente diferente. E eu falei, eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero andar com isso, né? E aí a palavra que resume é a providência, né? É a providência. Aí Deus começou a falar muito comigo nisso. E também, olha só, é muita coisa aqui, as pessoas falam, meu Deus do céu, o que esse cara está falando, né? Que Deus ia preparar um lugar com várias empresas para começar um trabalho, né? E Deus falou que ali ia começar a erguer, né, tanto a minha vida como a vida de outras pessoas. Um lugar com várias empresas. E hoje eu estou numa sala, né? Não o Pedro, que é proprietário lá do Complexo Ataíde Ferreira da Silva, que fica lá no centro de Várzea Grande, ele falou que sentiu no coração de não me cobrar nada, ou seja, não vou pagar aluguel da sala, né? Mas é uma sala que toda quarta-feira pela manhã vai ser um network com empresários. Porém, a gente vai falar do reino de Deus e dos princípios bíblicos que me fizeram prosperar, né? Então as pessoas vão saber dos princípios bíblicos que não só me fizeram prosperar, mas como Deus prospera as pessoas. Mas também eu vou querer trazer um pouquinho da minha experiência de 16 anos de marketing, que eu ajudei muitas empresas a crescer, né? Não foi pouco, eu tenho bastante case. E aí a intenção é ajudar com que essas pessoas cresçam, mas com foco na palavra de Deus, né? Como você está hoje, né? Está crescendo com a direção de Deus. Isso é. Amém. Você falou lá durante a sua fala que você entendeu em determinado momento que para fazer a vontade de Deus e para buscar ajudar pessoas, você foi empreender.
é uma visão muito bonita do empreendedorismo, porque o empreendedor, ele é isso, né? Ele é um provedor, né? Exato. Ele é um provedor para a família dele, claro. Exatamente. Para os funcionários que trabalham junto com ele. Sim. Mas principalmente para a sociedade, né? Sociedade. Pô, às vezes eu fui no interior e ela... esqueci o nome dela, Jesus. Enfim, a empresária, ela tinha uma empreendedora, ela montou uma salinha na frente do terreno da casa dela, e ela ficava com o mercadinho ali na beira da rodovia. Quer dizer, não passava ninguém, não voltava ninguém, no meio do nada. Sim. Mato para um lado, mato para o outro, lavoura. E eu fiquei lá, trabalhei com ela quase 3 horas, 4 horas. E passou assim umas 20 pessoas. Entra, sai. Compra uma bolacha, compra um refrigerante, compra uma cerveja, compra um arroz, um papel higiênico. Quer dizer, olha o benefício e a necessidade que aquela comunidade tem com essa empreendedora. Sim, né? Com certeza. Quer dizer, olha o papel essencial que ela está fazendo ali, né? E é um negocinho pequeno, uma sala pequena, sem estrutura, sem pintura, as prateleiras feitas de madeira, sabe? Um ventilador, eu saí de lá ensopado de suor. No final eu saí de lá maravilhado. Olha o propósito que esse negócio tem para essa comunidade aqui, né? Isso é empreendedorismo, As né? pessoas não enxergam isso, muitas pessoas não enxergam isso, infelizmente, né? As pessoas vê lá no CNPJ a razão social e esquecem que a empresa tem uma razão social. Ela tem uma razão social na sociedade, né? Bonito isso. Se a empresa ela não tiver essa razão social, a empresa ela não vai atingir as pessoas, né? E não vai crescer, né? Porque um dos princípios da palavra de Deus é a generosidade, né? A empresa ela tem que ser generosa, né? Não só com os seus clientes, mas também com os seus funcionários, né? De uma certa forma, a gente entende o que é liderança também, a gente tem que tratar muito bem, separar uma coisa da outra, né? Por exemplo, eu não sou contra, tem gente que é contra. Fulano de tal comprou uma Ferrari, poderia estar investindo em família. Mas quantas pessoas esse cara está ajudando por ter comprado uma Ferrari? Exatamente. Né? Se ele não comprar uma Ferrari, o cara que monta o pneu não ganha dinheiro, a família dele não é sustentada, o cara que parafusa lá não vai ganhar dinheiro. Né? Então a empresa ela é um ecossistema para ajudar da família, né? Para ajudar, para ter cuidado da família financeiramente. E a igreja em si ela é um ecossistema para ajudar espiritualmente pessoas, né? Então... tudo tem o seu propósito. Se esse podcast, o propósito dele não for ajudar pessoas, né, ele não vai crescer, né? Porque é aquele negócio que eu falei aqui, né, de você ser um pouco leviano na rede social para crescer, né? É o arrozinho com feijão, mas o arrozinho com feijão tem que ensinar, né? Tem gente que fala assim, porque você vai conseguir isso, mas para você conseguir você compra meu curso. Pô, a pessoa não deu nada de valor e ela não vai crescer. Sim. Mas se ela expressar conhecimento, eu vou falar de um cara que às vezes ele tem muita crítica, mas é um cara que faz isso fantasticamente, que é o Pablo Marçal, né? Ele não tá nem aí, ele despeja conhecimento mesmo, né? E aí quem quiser chegar mais perto dele aí paga por isso, né? Não sou contra, mas assim, a gente tem que ver aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Eu tenho comigo, assim, eu sei diferenciar muito bem. Eu gosto muito de assistir séries, filmes autorais, de documentário mostrando a história da pessoa. Ou filme mostrando a história da pessoa. Eu sempre busco saber qual é o ponto de ligação desses caras, né? Os caras que alcançaram algum tipo de sucesso no seu segmento. Então, assim, a Pablo Marçal, ok, é idônea, é correta a construção financeira que ele teve? Ninguém sabe. Só o tempo vai dizer. Exatamente. E a consciência dele. Todavia, a visibilidade que ele alcançou, o engajamento que ele tem, o sucesso que ele tem na rede social, é louvável. Isso tem que ser admirado. Não, tem que, com certeza. Se você acredita ou não, você tem que abaixar a cabeça e dizer, ele alcançou uma coisa que poucos alcançam. Eu vou ser polêmico aqui, né? Lula. Eu ia falar isso agora. Lula, se tá certo, se tá errado, é um assunto. Sim. Muito provavelmente a caminhada dele é uma caminhada questionável. Os envolvimentos com todas essas
crises, né? Que ele, quando ele entra, aparece mensalão, agora petrolão, depois INSS e todas Exatamente. as ideologias dele questionáveis. Sim. Agora, a visibilidade, as conquistas que ele alcança, isso não é questionável, isso é mérito do cara, mérito. Né? A maneira que ele fala, a maneira que ele... Eu ia dizer que engana a pessoa, mas não. A maneira que ele é persuasivo. Né? Então, independente em quem a gente votou, tem que aceitar. A gente chama do marketing a narrativa, né? Michael Jackson. Pô, você gosta ou não gosta de Michael Jackson, é um problema seu. O problema é seu. Todo mundo sabe quem é o Michael Jackson. Exatamente. Donald Trump, mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, Justin Bieber e vários outros caras que de alguma forma alcançaram uma visibilidade. Você tem que abaixar a cabeça e falar o que esse cara sabe fazer. E não é só talento, né? É estratégia. Porque às vezes você vê uma pessoa que, nossa, tem um talento incrível, mas não rompe, né? Não rompe. Né? Esses dias eu estava no aconselhamento, alguém falando assim, para ser próspero eu tenho que seguir a Bíblia financeiramente. Eu falei, não necessariamente, né? A Bíblia, ela vai te ensinar a prosperidade, mas vamos cair na realidade para não cair no engano, né? Até o bandido prospera, né? O cara que é ladrão, ele se esforça, ele tem que pular um muro, né? O cara que é profissão de alto risco. De alto risco. O cara que é traficante, ele tem que viver se escondendo, ele tem que saber fazer as estratégias. O cara não tá de carrão? Ah, mas ilegal mesmo. Mas ele tá se esforçando, tá? Então, para crescer financeiramente é esforço. Esforço, dedicação e fazer. Independente se o cara acerta ou errado, se ele alcançou sucesso financeiro, é porque ele se esforçou para isso. Depois ele paga as contas dele, né? Seja com a justiça na terra, seja com a justiça de Deus. Perfeito. Então, o importante é que a gente prospere de forma honesta e com Deus. Só que não adianta eu só guardar aquilo que Deus me ensina para prosperar e simplesmente não fazer nada. Né? Um dos princípios, primeiro, que a Bíblia fala e corrige a gente em Provérbios é para não ser preguiçoso e para a gente ter o exemplo, a formiga, né? E a formiga dorme pouco, né? ela entra num estado de sono, né? E também a palavra de Deus fala que aquele que dorme demais ou fica muito tempo deitado, ele empobrece, né? Então, peraí, então eu tenho que trabalhar e tal. Ah, então eu tenho que acordar cedo para ganhar dinheiro? Não, nem sempre, né? Porque o padeiro, às vezes, está na mesma vida, né? Tudo é estratégia, profundidade. Mas a Bíblia ensina uma coisa, você tem que ajudar pessoas. Você está ajudando quem? Né? Quanto mais pessoas você ajuda, mais recursos você vai ter, né? Se você me permitir entrar numa polêmica aqui que está acontecendo aqui em Cuiabá, vamos embora. O pastor Oswaldo Coutinho, né? Isso aí tá bombando aí, não sei se você já ouviu falar. Né? O pastor Oswaldo Coutinho recebeu aí 1.400.000 para construir uma casa ali na Chapada, né? Uma mansão. As pessoas estão criticando ele. Mas espera aí, o cara tem uma igreja enorme. Eu conheço um pouquinho da história dele, do começo. Eu sempre gosto de conhecer a história de alguém, né? Eu sempre gosto, né? Como que a pessoa começou. O tanto que esse cara sofreu, o tanto que ele tirou do bolso para dar para as outras pessoas, o tanto que ele, vou falar assim, ficou sem dormir. O cara, para crescer, ele tem que se esforçar muito, né? E agora a igreja resolveu ofertar na vida dele como uma retribuição. Vamos supor, se eu tenho 10 mil pessoas comigo, se cada um deve, assim, não, eu quero, obrigado por ter me ajudado, eu vou te dar R$1, é 10 mil reais, não é verdade? Né? Então, quantas pessoas esse cara ajudou e agora ele está tendo uma retribuição por isso? A Bíblia fala que a gente vai comer do melhor dessa terra, a Bíblia fala que Deus tem o melhor para nós, por que ele não pode morar numa boa casa? Né? Então, um senhor já que talvez agora que ele vai desfrutar daquilo que ele nunca desfrutou. Sim. Né? Eu não estou falando, mas eu andava de carro. Não interessa, né? O fruto da prosperidade é quanto mais você ajuda pessoas. Eu sou empresário, estou ajudando uma empresa. Você está ganhando uma medida. Você vai ajudar mais empresas, você vai ganhar mais medidas, né? Vai fazer igual o Alessandro de dar 3 mil empresas. É mais dinheiro, né? Então, quanto mais pessoas você ajuda... Inshallah, como diz. Inshallah o bolso, né? Né? Então, dinheiro é uma bênção de Deus. Né? A Bíblia deixa isso muito claro. O que é pecado é o amor ao dinheiro. Como eu disse antes, né? Eu tive líderes, graças a Deus hoje eu não tenho mais, né? Que pensam dessa forma, mas que estavam preocupados com recursos, que entraram na igreja e não com as almas. Hoje eu tenho um pastor sobre a minha vida, né? Eu brinco, né? Profeta sem uma liderança é um bruxo, né? Mas é um cara que já deu mais de 40 carros, deu casa para famílias, deu terreno para famílias morarem, né? Ele distribui. Ele distribui. Hoje, ele já está com mais de 60 anos. Hoje que ele está construindo a casa dele.
E às vezes eu olho para ele e me questiono, falo, poxa Deus, na minha humanidade, eu pensaria primeiro em mim. Eu ainda penso, pô, se eu conseguir alguma coisa, que eu vou construir algo para minha família morar, vou ter um carro bacana para minha família. Não que eu não tenha carro, eu tenho carro, né? Graças a Deus. Deus me deu essa condição. Mas eu acho isso louvável, né? E aí depois um cara desse constrói uma casa de 1 milhão, meio milhão lá, fala, poxa, olha o que o cara tá fazendo, né? Mas não sabe que o recurso da prosperidade é semear. A Bíblia fala que Deus dá semente àquele que semeia e ainda aumenta os frutos da vossa justiça. Então, poxa, isso é regra para qualquer um, independente do cara ser evangélico, católico, espírita. O cara sabe que se ele semeia, Deus manda recurso. Se a gente entende que o recurso está em Deus, e é isso que eu quero mostrar no Reino e Negócio, se a gente entende que o recurso está em Deus, não do cliente, não da pessoa que você está ajudando, você vai entender como que Deus envia o recurso. Por muitas vezes eu não me achei digno de pegar certas empresas para trabalhar, mas Deus mandou. Teve um momento que eu vim para cá, e nessa vinda para cá eu perdi alguns clientes, né? Porque tem cliente que gosta de proximidade, né? Né? Tem cliente que gosta de proximidade. Falou, não, vamos ver assim, vamos testar aqui com alguém aqui e tal. E eu tava precisando de R$6.000. Tava precisando de R$6.000 para igualar o caixa, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Os outros não vão achar que, pô, o cara tá ganhando, né? Sim. Né? Não é o Warren Buffett, né? Que mora na mesma casa ainda com o mesmo carro. A gente quer... é a visão dele, né? É o que os jornais vendem, né? É o que o jornal vende, né? O cara tem jatinho, tem tudo, né? É verdade. E aí eu fui fazer uma palestra que surgiu para fazer. Do nada, eu não perguntei. Igual você me chamou. Alguém me chamou para fazer uma palestra aqui. Eu fiz uma palestra e naquela palestra tinha uma pessoa de uma empresa aqui de Várzea Grande. E ela me chamou e foi um contrato de R$6.000, né? Cara, é claro, eu fui lá, dei a palestra, mostrei meu conhecimento, mas não foi só a minha capacidade, foi Deus movendo alguma coisa. O Washington Oliveto, um dos maiores marqueteiros do Brasil, já falecido, né? Ele dizia que perguntaram para ele, como é que você tem tantas ideias boas, né? Você tá do nada e vem a ideia, né? E aí a resposta dele é genial e eu gravo isso de muitos anos que eu li. A ideia boa só vem para a mente que está preparada para recebê-la, né? Exatamente. A bênção, a providência, ela só vem se você também está preparado. Sim. Né? Poxa, ok. Sei lá, vou dar um exemplo bobo, mas que ilustra. Estamos fazendo aqui o podcast, tem lá as visualizações, vai crescendo gradativo. Sim. Quer dizer, em determinado momento, alguma coisa estoura. Alguma coisa alcança a visibilidade. Exatamente. Que a gente está buscando, né? Quer dizer, tem que se manter preparado, né? Volta a uma palavra que é moda e que é clichê, mas que funciona muito, que é a resiliência, né? Sim. Continua, porque uma hora vai acontecer, né? É uma frase que eu me esqueci, mas ela mais ou menos diz assim, que a sorte é simplesmente a oportunidade que aparece quando você não desistiu do caminho, né? Você tá naquele caminho e aparece ali uma situação e você... Isso aí. Né, alavanca. Vale muito a pena. Como faz, primeiro, para quem é o Reino e Negócio e como faz para participar? Quem irá participar? Tá. O Reino e Negócio ele é para todo mundo que é empreendedor ou que deseja empreender, né, que quer saber os princípios do reino para o empreendedorismo. E, além disso, o Reino e Negócio ele é gratuito, tá? A pessoa vai chegar lá, no centro de Várzea Grande, no Complexo Ataíde Ferreira da Silva. Começa toda quarta-feira às 9 horas da manhã. Legal. Tá? É um momento de network e de conhecimento da palavra de Deus. Tem um momento de louvor também, onde a gente adora ao Senhor. Não é porque a gente quer crescer com Deus. Sim. Só que crescer com Deus nos princípios de Deus. A gente não vai mistificar nada lá. Não é falar, não, se você orar e jejuar, Deus vai mandar dinheiro para você. Não, não é assim que funciona. Deus não pula princípio. Tanto que a palavra de Deus fala que a gente perece por falta de conhecimento. Foi aquilo que você falou. Se a gente não tem conhecimento e a gente não cresce em conhecimento para chegar em lugares que a gente tem que chegar, dificilmente Deus vai fazer alguma coisa. Você não vai estar porque preparado. Você não está preparado. Exatamente. É igual a você falar que seu filho tem, por exemplo, se eu tenho um filho de 7 anos, eu vou falar, vou dar um carro para ele ir no mercado. Não vai dar certo. Né? Ou seja, eu vou me lascar. Né? E Deus, ele sabe disso. Só que as pessoas não. Né? Você chegou a comentar alguma coisa aqui também sobre a pessoa que tem uma empresa e quer crescer rápido, né? Em visualização e tudo mais. Na internet, mas a pessoa tem que entender qual que é o caminho que ela tem que tomar, né? Porque às vezes o crescimento ele não vai ser rápido,
Às vezes o crescimento ele vai ser um pouquinho demorado, mas ele vai ser consistente, né? Tem uma frase que fala assim, ninguém nasce gigante, né? Tudo começa pequeno, mas a internet deu a sensação de que tudo é rápido. Tudo acontece assim, né? E aí você vê os influencers, você vê essa galera no YouTube, principalmente, que tá ganhando muito dinheiro hoje, né? Ou no Instagram, né? Mas daí você vai ver, como eu gosto dos posts do João lá, você vai ver os caras começou 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? 6 anos atrás, né? Você vai ver aquele Mr. Beast, né? Que é o maior youtuber do mundo. Pô, o cara começou há muito tempo atrás, né? Ele tem até um vídeo lá, aquele cara novo ainda. Então, assim... E detalhe, ele começou sabendo onde ele queria chegar, né? Exatamente. E não se desviou, né? Não, se você... eu conheci muito empresário no caminho, pessoas que chegaram até a agência. Eu acho que até hoje eu não chego... Eu acho que eu cheguei 10% aí do que você fez. Eu atendi em média de 300 empresas, né? Mas tem muita gente que fala assim, eu tô falando um negócio aqui porque dá dinheiro. Mas você quer chegar... Não, eu só quero dinheiro. Mas não é só o dinheiro. Se você não tiver uma estratégia de avançar, né? De crescer, como que eu vou fazer isso para ganhar isso, né? O dinheiro ele é importante sim, mas as pessoas, toda pessoa que começa um negócio só no dinheiro, faz uma faculdade só pelo dinheiro, ela, em algum momento ela vai ruir, né? Ela não vai dar certo. Então a gente tem que ter o propósito, né? Igual o Mr. Beast, igual você, né? Você tem um propósito, começou isso aqui com um propósito. Então isso traz toda a diferença para o negócio. Se eu não sonho no negócio, se eu não... Então, assim, eu não me dou a vida pelo negócio, então eu não vou crescer nesse negócio. E dedicação, né? Dedicação. Trabalhar como... Eu ouvi uma frase que você comentou aqui agora, talvez não com a mesma palavra. Trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Né? Exatamente. Uma hora Exatamente. A plantação gera frutos, né? Um dia eu estava meditando e me veio uma frase na cabeça falando assim, o que você faria com excelência, mesmo que fosse de graça, né? E é o que eu estou fazendo hoje, né? Então, assim, eu não estou preocupado com o recurso financeiro. Eu sei que Deus, de uma certa forma, Ele vai mandar. Sim. Né? Porque eu não acredito num ministério, numa empresa, num negócio que ele vive estando lascado a vida inteira, né? Quando eu voltei de Natal, que eu fiquei 6 anos lá, quando eu voltei para cá, eu encontrei o cara do carrinho do lanche com o mesmo carrinho, com o mesmo carro. Eu encontrei pessoas no mesmo negócio, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e isso me preocupa, né? Eu não consigo entender como as pessoas não têm a vontade de avançar, de crescer, e eu tenho muito essa vontade, né? Então, às vezes a pessoa se acomoda, a gente sabe, esse aqui tá bom, esse aqui não, mas vai viver aquela vidinha miserável pro resto da vida, sendo que Deus tem muito mais pra gente. Né? E muito mais, porque quanto mais você vai subindo de nível, você vai vendo que tem muito dinheiro na praça. Muito. Né? Esses tempos atrás eu quis conhecer um pouco sobre o mercado imobiliário, e aí lá em Várzea Grande, para aquele lado do Novo Mundo, lá estava fazendo mais de 2.000 casas. E eu perguntei, caramba, 2.000 casas para quem morar? Onde tem tanta gente que vai vir morar aqui? Você não faz esse questionamento? E não é só lá, em todo lugar, né? Ou seja... Isso porque eram os caras que estavam construindo a casa. Mas tem o cara que vendeu todo o terreno, né? Então você vai fazendo assim, tem muito dinheiro na praça. Né? A gente só tem que saber acessar ele, mas para acessar ele tem que ser com conhecimento, sabedoria, discernimento, né? Preparado. E a gente que quer fazer correto tem que ser com Deus, porque as tentações vêm. No meio do caminho elas vêm sim. Quarta-feira, às 9 horas, em Várzea Grande. Quarta-feira, às 9 horas, no centro de Várzea Grande. Qual que é o Instagram? Já tem telefone? Já tem, reinenegócio.global. Eu já estou pensando grande. Pronto, né? Reinenegócio.global. Começou a primeira postagem ontem. Vamos embora. Né? Então, você que quer, reinenegócio.global, segue lá e venha fazer parte desse movimento com a gente. Legal. Eu quero fazer parte. Eu vou estar lá. É meu convidado especial. Vamos embora. Queria te agradecer pela presença, agradecer pelo papo, pela oportunidade de eu dar o meu testemunho aqui. Eu acho que eu nunca tinha feito. Que bacana. Eu tinha falado com o Murilo sobre a minha história, mas o testemunho do jeito que a gente fez aqui foi uma oportunidade. Sim, que legal. Uma egrégora. Com certeza. Então, muito obrigado também por isso. Amém. E que é empreendedorismo para você? Cara, que pergunta difícil, né? Empreendedorismo é tantas coisas para mim, mas eu acho que a principal dela é a realização de sonhos, né? O empreendedorismo ele faz com que você consiga realizar seus sonhos, né?
sonhos de ter uma casa própria, de ter um carro, de fazer uma viagem, de cuidar bem da família, de ter um filho num colégio bom, né? Graças a Deus eu tenho esse privilégio hoje, né? De você dar uma educação legal, né? Depois que a gente vira pai, a gente pensa muito no filho, né? Então hoje eu tenho um filho num colégio bom, eu tenho ele com aula de música, ele fazendo terapias, né? Que nem precisava mais estar lá fazendo, né? Um plano de saúde. Então, assim, o empreendedorismo é realizar sonhos, né? Apesar de eu ter abrido mão, entre aspas, do empreendedorismo, né, porque a gente ainda continua fazendo registros de marca, mas eu sei que Deus ele supre todas as coisas quando a gente se dispõe a ajudar alguém, né? Então, para mim, o empreendedorismo se fosse definir uma frase, é realização de sonhos. Acho que não tem outro caminho para realizar sonhos a não ser o empreendedorismo. Perfeito. É nosso e dos outros. Exatamente. Empreender em qualquer área, né? Desde que seja na questão... Porque empreendimento não é só uma empresa, né? O empreendedorismo não é só uma empresa, né? Você empreende em várias áreas. Então, tem muita gente dentro de uma empresa com sonho... Esses dias eu vi um cara que faz na internet falar assim, qual que é o seu sonho, né? E a pessoa tinha um sonho de correr, de ser um atleta de corrida e tal, mas estava preso dentro de um negócio, né? E ele falou, por que você não realiza? Ele começou a dar as oportunidades do que ela poderia desenvolver e fazer. Ela, nossa, né? Ninguém tinha abrido os olhos dela para isso. Então, ela pode empreender e realizar o sonho dela também, sem ficar presa a algum outro negócio, né? E hoje a internet traz uma possibilidade gigante. Nossa, muito maior. Skinelo, obrigado. Eu que agradeço, Alessandro, de verdade. Vamos estreitar e depois vamos colocar algumas imagens ou postagens também do encontro. Sim, vamos sim. Com certeza vai ser um grande podcast, né? Com certeza, eu creio nisso. Obrigado. Para vocês que acompanharam mais um episódio, muito obrigado e até a próxima.